Bem-vindo a todos a essa sabatina com os candidatos a reitor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Como mediador, gostaria de iniciar essa apresentação destacando a importância desse evento para a comunidade universitária e para toda a região. A sabatina será conduzida de forma democrática e transparente, respeitando os princípios da igualdade, imparcialidade e pluralidade. Os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas e responder a perguntas formuladas pela categoria dos técnicos administrativos da UFVJM. Por fim, queremos agradecer a presença de todos os candidatos, reafirmar nosso compromisso em promover um evento ético, respeitoso e construtivo, visando a escolha do melhor candidato para liderar a UFVJM nos próximos anos. Então, nós temos as regras aqui, professor, que é: as chapas serão entrevistadas separadamente, uma em cada horário, pelos técnicos administrativos da comissão organizadora da sabatina e responderão perguntas enviadas previamente pela categoria. Cada sabatina terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos, e todos os vídeos serão divulgados ao mesmo tempo pela comissão. Nos primeiros 5 minutos, a chapa terá a oportunidade de se apresentar e fazer um resumo de sua proposta. Nos 60 minutos seguintes, a chapa responderá uma lista de 10 perguntas organizadas pela comissão com base naquelas recebidas da categoria, com tempo de resposta estipulado em, no máximo, 5 minutos. Os técnicos tiveram a opção de enviar perguntas específicas para uma chapa ou perguntas gerais, que serão feitas para todas as chapas. Nos últimos 10 minutos, a chapa terá mais uma oportunidade de fala final. Vamos começar com o tema qualificação. Hoje, na UFVJM, apesar de haver uma regulamentação do tema, não há uma política institucional ampla para a promoção da qualificação e do esclarecimento junto às chefias imediatas, que qualificação é mais que um direito do servidor, mas principalmente interesse da instituição. A sua chapa é... Oh, meu Deus, vamos lá. Toda primeira é assim, desculpa. Eu comecei a pergunta sem... Primeiramente, né, vou dar as boas-vindas aí para o professor Paulo e para o professor Leandro, que agora está presente aí na sala, tá? Agradecer mais uma vez pelo tempo despendido aqui, e vocês têm o direito aos 5 minutos para se apresentarem, depois a gente começa com a temática aqui das questões. Vocês desculpem aí o atropelo. Ok, Brasil. Primeiro, boa tarde a todos, Brasil, Renato, Luiz Ricardo, ao Leandro. É muito importante para nós, candidatos, essa oportunidade de estarmos aqui discutindo com a categoria aspectos importantes que estão nas propostas e que são de extrema importância para a universidade como um todo nesse processo eleitoral. Então, eu vou passar a palavra para o Leandro primeiro, para o Leandro falar rapidinho aqui e eu completo. Nós temos aí até 5, já passou 30, Leandro. Então, fique à vontade, boa tarde. Bom, gente, boa tarde. Então, me apresentar para vocês. Eu sou o professor Leandro Tavares, sou lotado de Unai, professor da área de máquinas e mecanização agrícola, e aceitei, né, o convite do professor Paulo com o objetivo de tentar mudar um pouco a realidade da UFVJM, principalmente nesses últimos 4 anos, né, que foram anos muito difíceis, né, para nós, servidores. Então, agradecer, né, a presença, agradecer a oportunidade, né, e que a gente possa ter uma tarde proveitosa aí, que a gente possa debater o futuro da nossa universidade. Meu nome é Paulo César, eu sou engenheiro eletricista, licenciatura em matemática, com mestrado e doutorado na área de estatística e experimentação. Eu estou na universidade há 15 anos, indo para o 16º, sendo que desses 15 anos, 11 foram em gestão. 3 mandatos agora como diretor do ICT e quase 2 anos como pró-reitor de administração.
Então, a nossa proposta ela vem no sentido de renovar o FJM e tornar a universidade realmente pública, gratuita, de excelência, democrática, inclusiva, tá? E socialmente comprometida com a ética e a justiça social. Nós passamos aí por um período muito ruim, um cenário, como se diz, desastroso, onde que a imagem da universidade ela está destroçada, né, perante a sociedade. Nós precisamos reverter esse processo. E o primeiro desafio é superar essa crise. Existe uma crise de valores, existe uma crise orçamentária, tá? Existe uma crise de identidade dentro da universidade, e nós só vamos conseguir fazer isso com diálogo, né? E também, principalmente a parte orçamentária, com uma conversa séria, fazendo gestão muito séria com o legislativo, tá? E com o executivo, de modo que a gente possa reestruturar as contas da universidade e reequilibrar, na verdade, essas contas e reestruturar a universidade como um todo, porque a universidade ela houve um processo aí de desestruturação, onde que nós precisamos reverter, criar espaço de debate, de discussão, de modo que a gente faça essa estruturação com a participação de toda a comunidade acadêmica. E aí, para isso, nós precisamos incluir essa comunidade acadêmica nos processos decisórios da universidade, nos órgãos colegiados, e fazendo uma gestão realmente institucionalizada, com diretrizes bem definidas e com estratégias também definidas. Então, as nossas propostas, elas são baseadas em quê? Em objetivos institucionais, em metas para alcançar esses objetivos, com prazos definidos e ou indicadores bem definidos. E, além disso, com estratégias para se conseguir atingir essas metas. Nós não só colocamos as estratégias e os objetivos, como também nós definimos como que vai ser feito isso. E aí, por isso, um planejamento estratégico bem definido mesmo, é o planejamento estratégico da universidade, para consolidar a excelência acadêmica, a pesquisa, aprimoramento da infraestrutura, investimentos em tecnologia, inovação, e outra coisa importante, políticas afirmativas e inclusão. Preocupação com a universidade multicampo, então a reitoria itinerante que nós temos aí, que é o ponto-chave da nossa proposta, e as condições de trabalho dos servidores, a valorização do trabalho e a ideia de pertencimento. Os nossos servidores estão desmotivados, muito desmotivados, e a gente precisa trabalhar com essa motivação, né? Nós precisamos motivar os servidores, e isso vai ser feito com o quê? Com respeito, com chefias que tenham ideia realmente do que é fazer uma gestão, ok? Então, nesse sentido. Eu esqueci de falar, quando eu fizer esse sinal, é 1 minutinho, tá? E esse é porque acabou o tempo, tá bom, professor? Então, vamos lá. Próximo tema, assédio moral e sexual. Ah, não, desculpa. Oi? Oh meu Deus, desculpa, gente. É primeiro horário da tarde. Qualificação. Hoje, na UFVJM, apesar de haver uma regulamentação do tema, não há uma política institucional da qualificação e de esclarecimento junto às chefias imediatas que a qualificação é mais que um direito do servidor, mas principalmente interesse da instituição. A sua chapa é favorável à qualificação dos técnicos administrativos em programas de mestrado e doutorado? Qual a proposta da sua chapa para a promoção da qualificação dos técnicos administrativos? Bom, posso iniciar? Vamos fazer um bate-bola aqui, então, eu e o Paulo. Nós somos favoráveis, inclusive, eu posso citar o exemplo do ICA, né, do qual eu sou diretor, e lá, né, os nossos técnicos, eles já fazem, né, já são liberados, a gente já faz uma flexibilização para que eles possam se qualificar. Né? Hoje nós temos vários técnicos, tanto do laboratório como assistente administrativo,
em programas de pós-graduação a nível de mestrado. Então, isso é uma política, sim, né, que a gente precisa implementar, e também a capacitação voltada para o trabalho, né, específico que o técnico está realizando. Eu acho que isso é um ponto muito importante também, para que a gente evite, às vezes, né, um retrabalho. Mas essa questão da qualificação, eu acho que tem um ponto também relacionado às chefias, né? Nós precisamos colocar nos pontos-chave da universidade, né, nas diretorias, nas pró-reitorias. Eu não gosto dessa palavra chefe, eu acho que tem que ser um líder. Ele tem que saber liderar as pessoas, né, conduzir as pessoas. E, inclusive, nós temos a proposta de que os próprios servidores de alguns setores, eles escolham o líder, né, que pode ser a da própria equipe técnica que já trabalha naquele setor. Então, esse líder ele vai saber conduzir, né, enxergar os desafios para que, né, os técnicos possam se qualificar também para melhorar, né, o serviço que é prestado ali naquele setor. Só complementando, é importante que a gente tem na nossa proposta, inclusive, um trabalho sério de capacitar realmente as pessoas, capacitar mesmo, dar condições de capacitação, porque hoje acontece um fato na universidade que é muito grave. Os bons profissionais, eles são penalizados. Por quê? Eles são os que estão nas comissões, eles são os que, às vezes, estão sozinhos, exercendo atividade, e são aqueles que, assim, se eu sair, eu não tenho outro para substituir, então eu não vou deixar eles se capacitar. Então, nós temos que fazer algo isonômico, tá? Para qualquer servidor ter a condição para se capacitar. E capacitação, não só aquelas para progressões, né? Mas a capacitação em termos de para mestrado e para doutorado. Algo isonômico dentro da universidade, e para isso nós precisamos ter uma política séria, porque para isso tem que ter quantitativo para sair e quantitativo para ficar. Hoje o que acontece, muitos saem várias vezes e os outros não saem. Então isso é que a gente considera que é um erro grave, que a gente tem que fazer isso com uma política bem definida. Inclusive com a participação dos próprios servidores na elaboração dessa política, porque são os mais interessados. Nós temos 2 minutos ainda, mas podemos passar para a próxima. Então, é importante esses termos aí, o Brasil. A ideia é o quê? Nós não podemos ter reserva de vaga, porque eu acho que a legislação não permite isso. Mas nós podemos ter o quê? Se você tem um mestrado que seja de interesse, por exemplo, um programa que seja de interesse para os técnicos administrativos, ok? Então, você tem 20 vagas nele, um exemplo só, tá? Não estou citando nenhum especificamente. Você tem 20 vagas. Eu não posso fazer uma reserva daquelas 20 vagas, mas eu posso oferecer mais 5 vagas, mais 10, ou seja, ao invés da gente oferecer 20, a gente oferece 25, 28, e de modo que essas 5 dessas ou 8 sejam específicas para os servidores da universidade, mantendo as 20 para o quê? Para o público geral, para se evitar o problema com a legislação. Ok? Então, isso a gente pode fazer, porque houve discussões aí há anos anteriores a respeito disso. Nós não podemos utilizar. Realmente, a legislação não permite. Mas esse acréscimo de vaga não tem problema nenhum. É algo que a gente deve conversar com os programas, de modo que eles trabalhem dessa forma. E, inclusive, criando programas específicos para que nós possamos capacitar os servidores. Tá? Ok. Próximo tema, assédio moral e sexual. O que sua chapa entende por assédio moral e sexual e quais estratégias serão adotadas para o enfrentamento de tais práticas na UFVJM e como serão tratadas as denúncias de assédio moral e sexual? Brasil, esse é um ponto importantíssimo que deveria ser comentado dentro da universidade, porque existe um problema muito sério que muitas pessoas desconhecem o que realmente é assédio moral e assédio sexual, né? Eles, além de desconhecer, eles têm uma compreensão parcial ou até equivocada do que seja isso. Inclusive, a TST soltou
agora, em 2022, uma cartilha, é a que eu estou em mãos aqui, ó, sobre o assédio moral e do que é o assédio. Tá? Então, ele trabalha com exemplos práticos do que é considerado assédio, o que não é, lista de possíveis causas, consequências. Então, é baseado nessa legislação que nós pretendemos trabalhar. Por quê? Você tem que primeiro fazer uma classificação, né, de qual tipo desse assédio, se é que ele existir, que ele existe. Segundo, você tem que realmente partir para a verificação se aquilo ocorreu ou não, e, posteriormente, tomar realmente as devidas providências, caso tenha ocorrido. Então, qual que é a ideia nossa? É criar realmente, da mesma forma que existe a comissão de ética na universidade, nós criarmos uma comissão, tá, para tratar do assédio moral e sexual. Essa comissão ela vai ter sigilo para trabalhar, para receber as denúncias, para fazer a investigação, e aí, posteriormente, caso haja indícios, isso tem que ser tocado para frente e que sejam dadas as devidas providências e consequências, caso realmente aquilo encaixe, se configure como um assédio. Porque, na verdade, infelizmente, tem situações onde que isso configura como assédio e existem outras que não se configuram. Tá? E as pessoas, às vezes, começam a falar por aí que houve o assédio, que aconteceu isso e tal, mas que, na verdade, não se teve nenhum tipo de investigação independente, ou seja, sem nenhum tipo de vício, tá? Para saber se houve ou se não houve o assédio. Por exemplo, não se trata de assédio, isso é o documento do TST, não são considerados assédios, tá? Exigências profissionais, aumento do volume de trabalho, uso de mecanismos tecnológicos de controle, más condições de trabalho. Então, isso está aqui nesse documento do TST. Isso não é considerado assédio. E muitas das vezes, se você, às vezes, chega para um servidor e pede para ele fazer algo, isso é assédio. Não, eu estou pedindo para você fazer o que é do seu trabalho. Eu não estou pedindo nada mais do que isso. Inclusive, às vezes são alegadas situações, as pessoas já estão insatisfeitas por algum motivo, por algum problema aqui que ele até fala, né? Os problemas podem ser emocionais, culturais, econômicos, e ele joga isso para cima da chefia. Então, por isso que ninguém quer ser chefe hoje na universidade. Ninguém quer trabalhar nas chefias. Por quê? Ele sabe que qualquer coisa que ele faça, muitas das coisas pode ser considerada assédio. E ele não quer trabalhar com isso, porque a FG não compensa para ele fazer isso. Né? O que ele vai ganhar com a FG nunca vai compensar esse trabalho, esse desgaste todo que ele vai ter. Então, a nossa posição é que as causas têm que ser, aliás, as denúncias têm que ser investigadas e, caso sejam comprovadas, tem que se dar o devido tratamento, que a lei determina, certo? Agora, que não seja nunca exposto a pessoa, o chefe, ou a vítima, suposta vítima, antes de ser feita a investigação. Porque é muito fácil você falar da vida das pessoas, você levantar falso testemunho e a pessoa não ter como se defender. Isso é muito ruim. Inclusive por alguns problemas que surgem, às vezes aspectos até emocionais que a pessoa esteja passando e leva a ela supor que sofreu assédio. Então, por isso, tem que estar bem definido, bem moldado, com uma política séria. Daí a proposta de se ter uma comissão, tá? Um conselho, tá? Igual eu falei, como se fosse o conselho de ética, comissão de ética, criar uma comissão realmente para tratar sobre o assédio dentro da universidade. Comissão independente, autônoma, não ligada à reitoria, ela é independente, de modo que se trate todos com a devida precaução, mas seguindo a lei. Próximo tema, gestão de pessoas. Considerando o atual cenário de desmotivação dos técnicos administrativos,
quais estratégias políticas e ações práticas poderão ser empregadas na sua gestão para a promoção da motivação, do engajamento e da satisfação dos servidores e colaboradores da UFVJM? Primeira coisa, Brasil, nós temos que estabelecer uma política de promoção da qualidade de vida do servidor. Tá? Isso é fato. Nós não temos isso da universidade. Então, nós temos que fazer ações de promoção, prevenção, acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores, das pessoas, segurança do trabalho, políticas de cuidado com a saúde psíquica, mental. Aí a gente propõe a criação de um ambulatório médico de enfermagem dentro da universidade. Criar mesmo isso, porque nós temos situações aqui, eu acho que isso acontece em todos os campos, mas que nós temos situações em que algum servidor passou mal, algum aluno passou mal, então nós temos que ter uma condição para ter aquele atendimento primário e depois fazer os devidos encaminhamentos. A prevenção de combate de doenças, tá? Isso é importante também, e o atendimento psicológico. Agora, para manter o servidor motivado, a gente tem que trabalhar com 5 pontos-chave. Primeiro, valorização profissional. Nós temos que valorizar o trabalho dos servidores. Segundo, uma comunicação transparente. Ou seja, os chefes, os gestores, têm que ter o conhecimento de gestão no sentido amplo, de modo que a gente converse e exponha as situações de forma transparente com o servidor. Terceiro, nosso ambiente de trabalho tem que ser agradável. Então, nós temos que melhorar o nosso ambiente de trabalho, não só em termos de infraestrutura, como de relações e tudo mais. Quarto, participação nas decisões. É outro ponto importante também. O servidor, se ele estiver participando, ele tem ideia de pertencimento, participando de uma forma efetiva. E, por último, reconhecer a importância do servidor para a instituição. Se não tiver o servidor, a instituição para. Então, nós precisamos trabalhar com esses pontos, certo? Daí a necessidade de fazer um dimensionamento da força de trabalho, bem feito, não isso que está acontecendo desde 2019 no papel, né, que existe aí, dimensionamento, ele nunca acontece, então fazer com que ele aconteça realmente. Então a nossa proposta aí é que em 90 dias esse dimensionamento seja feito. Segundo, que a gente consiga fazer nesses 6 meses iniciais de governo, de gestão, um trabalho que a gente possa fazer um ajuste de servidores de um setor para outro, para cobrir as necessidades maiores da universidade, mas não via portaria, mas que seja feito realmente. Olha, o setor X está precisando. Você podia, Brasil, atender aquele setor lá durante 1 mês, durante 2 meses, depois você volta para o seu, só para tirar daquela situação de negligenciamento que existe. E terceiro, com esse dimensionamento, nós irmos junto aos órgãos, ao executivo e ao legislativo, tratar de cargos, tratar de número de servidores e também de FGs e CDs, que esse é um outro problema da universidade. Nós não temos FGs e CDs condizentes com a nossa estrutura. Então, fazer isso aí ao mesmo tempo, de forma concomitante. Por isso, nós precisamos ter um dimensionamento muito bem feito na universidade. Sem isso, nós não vamos conseguir servidores. Então, não adianta a gente ficar na porta do ministério esperando, vamos esperar o mandato inteiro, porque se não tiver um estudo bem feito, não vamos ter servidores. E outra coisa importante, ter gestores que trabalhem com isso de uma forma organizada, planejada. Tá? Isso é importante. Se você quiser completar, Leandro. Eu queria falar só sobre a questão da rotatividade dos líderes, né, dos chefes, porque isso acaba afetando também a motivação, né, e acaba fazendo muito o trabalho. Então, às vezes, o servidor que está lotado em um determinado lugar, ele não fica, né, se sente pertencendo àquele lugar ou à universidade, porque ele não vê uma evolução naquele trabalho que está fazendo. Então, as últimas gestões, elas fizeram muito isso, né, de trocar servidores, né, às vezes pulando só de um lugar para o outro, e isso acabou impactando muito no serviço da universidade como um todo. Ok, obrigado. Agora vamos para o próximo tema, PGD ou teletrabalho. O que sua chapa conhece a respeito do Programa de Gestão de Desempenho,
mais conhecido como teletrabalho. Vocês são favoráveis à implementação do PGD na UFVJM? Se sim, qual a proposta? Excelente pergunta, novamente. Nós não só somos favoráveis, como nós conhecemos o PGD, ele foi estudado pela nossa chapa, tá? Nós verificamos todas as legislações que normatizam o PGD. A última portaria ela foi, né, revogada em dezembro, está para sair a portaria nova aí agora, né, até final de maio, que era a previsão. E nós somos favoráveis à implementação do teletrabalho pelos seguintes motivos. Primeiro, ele vai levar a uma satisfação, tá, para os servidores, porque eles vão poder exercer suas atividades do lugar que ele achar melhor. Segundo, a liberação para o teletrabalho, ela também vai liberar espaços dentro da universidade, espaços esses que podem ser utilizados para outros fins, e isso é importante também para a universidade, que existe uma escassez de espaço. Terceiro, a diminuição, né, a otimização do uso, tanto de equipamentos, né, computadores, no caso, principalmente, energia e água. Então, isso aí, esses três aspectos fazem com que o teletrabalho seja importante. Mas há de fazer uma consideração. Nem todos os setores da universidade se encaixam no teletrabalho. Ok? Então, existem situações, existem setores que não podem realizar suas atividades via teletrabalho. Um exemplo simples, o técnico de laboratório. Ele tem que estar no laboratório, tá? Então, ele poderia até o seguinte, se concentrou, se fizer um trabalho com eles, ser um teletrabalho parcial. Ele pode trabalhar, existe também a forma do PGD, ela não precisa ser total, ela pode ser parcial, pode se encaixar. Outra coisa, serviço de manutenção, seja ele civil, elétrica, eletrônico, não tem como uma pessoa fazer manutenção em teletrabalho. Só estou te dando 2 exemplos, tá? Mas, na verdade, existem vários outros que as pessoas podem exercer suas funções de outro local sem nenhum problema, desde que a gente consiga regulamentar isso para dentro da universidade, que as chefias tenham o seu trabalho, que é de definir as tarefas, com prazos e tudo mais, e com indicadores para verificar se elas foram cumpridas, né, efetivamente. Não é só cumpridas com qualidade, e os servidores também fazer a parte deles, que é exercer a tarefa com qualidade. Isso feito, não vemos problema nenhum. Pode completar, Léo. Eu acho que essa questão do PGD, eu acho que não só o PGD, mas tudo que for relacionado a novas resoluções, normativos na universidade, eu acho que a gente tem que avançar muito nas discussões do conselho universitário, dos conselhos universitários. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão antes com a comunidade e levar uma coisa mais, vamos dizer assim, entre aspas, mastigada, já discutida, para que a gente avance. Porque a gente vê muitas coisas, né, resoluções que levam muito tempo dentro do conselho universitário, justamente porque não foi discutida com a base antes. Então, se a gente fizer isso, né, com todas as resoluções, não só com o PGD, a gente consegue avançar e implementar as coisas, né, dentro da universidade de uma forma mais eficaz e mais rápida. Relacionado ao PGD, né, eu tenho conhecimento, tenho amigo na Justiça, né, que já faz desde 2019, né, e o teletrabalho. E assim, eles têm os indicadores, né? No caso, são trabalhos diferentes, né? Mas que houve uma evolução muito grande no serviço prestado para a justiça. Inclusive, quando a gente pede alguma coisa até para o próprio procurador, né? Parte, né? Às vezes é para essa equipe que fica em trabalho remoto, e há realmente um ganho e as coisas voltam mais rápido. Então, acho que é um ganho que a gente pode ter dentro da universidade também. E há de se destacar, gente, por exemplo, a área de TI, né? Dando um exemplo que ela é importante e impactante para a universidade. É uma área que o salário lá fora, ele está fazendo com que as pessoas não fiquem no serviço público, né? As empresas estão levando as melhores pessoas para o mercado, por causa do salário, que ele é atrativo. Então,
Com o teletrabalho, né, às vezes, se a pessoa cumprir as tarefas, ele pode até estar fazendo, exercendo outras atividades e complementando o seu trabalho, e isso vai ajudar, ok? A manter essa pessoa aqui, viu, Brasil? Obrigado, professor. Agora, o próximo tema é paridade. Na reunião do Consul do dia 27/2 de 2023, onde a paridade foi discutida e votada, apenas 2 docentes foram favoráveis. Possivelmente, apoiadores da sua chapa foram contrários. Qual a leitura sobre esse fato? Qual a sua leitura sobre esse fato? Como vocês se posicionaram junto aos seus pares antes da reunião? Brasil, eu vou falar, o Leandro depois pode falar pelo ICA. No ICT, os professores do ICT, a grande maioria, assim, quase unanimidade, era contrária à paridade, professor do ICT. Eu não participei da reunião, eu fiz questão de não participar de nenhuma das reuniões do Consul que envolvessem o edital eleitoral, da comissão eleitoral, porque eu era interessado. Então, eu não participei e nem das discussões internas. Eu preferi ficar à mercê, realmente, para evitar qualquer tipo, até porque tem outra candidata, é daqui do CT também, de modo que a gente tivesse isenção total. Então, eu não participei das discussões, eu não participei de nenhuma reunião e tudo mais. Então, só deixando um depoimento claro, tá? Apoiadores, você acabou de dizer aqui apenas 2 docentes foram favoráveis, foram, na verdade, favoráveis à paridade. Então, acho que de todas as chapas nós tivemos apoiadores aí contrários à paridade, tá? Mas nós, a chapa 2, né? Se for decidido pela paridade, nós cumpriremos a paridade, sem nenhum problema. Apesar de que eu acho que a paridade também não é a melhor. O 70-15-15 não é a melhor. A paridade não é melhor, porque hoje nós temos 596 técnicos e 818 docentes e 9.192 alunos. Paridade nós não vamos ter, nunca. O que eu considero como isonômico é fazer é ponderação. É ponderar pelo número de servidores pelo número de pessoas de cada categoria. Se você ponderar, aí sim é isonômico. Porque a paridade é 33% para cada um. Só que se nós temos menos técnicos do que professores, do que docentes, os técnicos estariam em vantagem. Assim como os 70%, eu também acho que não é, apesar de ser o que a legislação manda, né, para a decisão do Consul, para os conselhos, eu acho também que na verdade, se você dá um poder muito grande aos docentes. Então, para evitar qualquer problema, era a ponderação. Ponderar pelo número de pessoas de cada categoria. Essa é a situação isonômica, onde que nem técnico, nem docente e nem aluno estaria reclamando. É a situação ideal para mim. E talvez, se a gente fosse uma discussão, que eu falei com as outras chapas, a gente deve ter agora, nos primeiros anos de mandato, é uma posição que eu ia colocar. Inclusive, a Federal do Rio de Janeiro, ela acabou de eleger o seu reitor com média ponderada, né? Então, e aí sim, isso sim, né? Acabou o problema. Acabou com o problema, todo mundo igual. Bom, vou falar por mim, tá? Então, eu fui do movimento estudantil, né? Fui fundador do primeiro centro acadêmico do curso de Engenharia Agrícola da Federal Rural do Semiárido, e eu lutei pela paridade desde sempre, né? Enquanto universitário, e eu sou favorável à paridade. Mas, como havia já, né, uma intenção de concorrer, eu também me esquivei, né, das reuniões, colocando assim a vice-diretora. Eu participei das primeiras reuniões, se vocês buscarem, eu me abstive de todas as discussões dos primeiros artigos. Porque, né, eu acho que é antiético você participar de uma reunião, sendo que você é candidato, você pode se beneficiar de alguma forma. Em relação ao ICA, né, a votação dos docentes do ICA, houve sim, né, uma conversa antes com os representantes docentes e eles levaram o voto da comunidade, né, que eu acho que é o mais correto, né, apesar deles terem a própria percepção sobre o assunto também, mas eles levaram o voto da comunidade docente do ICA, no caso.
Então tá, você tem um minuto ainda? 1 minuto. Então tá, ótimo. Aí eu acho importante, gente, nós somos favoráveis a qualquer discussão. Eu volto aqui e deixo claro que, caso a gente seja vencedor nessa consulta e assuma a gestão, nós vamos propor, ainda no primeiro ano de mandato, que nós tenhamos uma resolução já definitiva para a próxima eleição da reitoria, que não fique próximo da eleição, levando a interesses, seja de A, de B ou de C. Nós temos que trabalhar isso de uma forma bem neutra. Por isso, no primeiro ano, a gente já deixa discutido o que vai acontecer lá na frente. E aí será mudado se houver uma nova legislação. Caso não, a universidade já tem a sua definição do processo que vai acontecer daqui a 4 anos. Obrigado. Agora o tema: estrutura organizacional. A alteração da estrutura organizacional precisa ser ratificada pelos conselhos superiores, conforme dispõe o Estatuto da UFVJM. Historicamente, têm ocorrido algumas alterações de forma unilateral por ato da autoridade superior da UFVJM. Como você enxerga esse procedimento, uma vez que a estrutura institucional torna-se extremamente vulnerável? Qual sua proposta objetiva para resolver essa situação na UFVJM? Primeiro, nós não temos como fazer um revogaço. Atos foram já feitos. O que dependeu de orçamento, houve pagamentos com prestação de contas já no ano de 2022. Houve situações onde tiveram pessoas envolvidas, né, pessoas mesmo, aspectos pessoais. Então, fazer um revogaço é impossível na prática. É impossível. O que é a nossa proposta? No primeiro mês de gestão, chegar para o Consul e pedir para ele que nos dê até o final do ano para a gente entregar uma estrutura da universidade organizacional pronta, para o Consul definir. E a partir daí, nós íamos para cada setor, discutimos os setores. Olha, o que teve de modificação foi bom? Foi ruim? Atendeu vocês? Não. Então, a gente montar essa estrutura, fechar a estrutura da universidade como um todo, o organograma, e aí levar para o Consul. Mas já passou por cada setor, e se der tempo de discutir com toda a comunidade, precisa discutir em cada setor, e que é o mais importante, tá? E depois levar para o Consul e o Consul homologar ou não. Cabe aí, nós fazemos isso. Mas o revogaço é muito complicado. Agora, essa estrutura, ela tem que ser adequada à situação da universidade hoje. Tais como? Primeiro, nós temos que atender a legislação. Existem estruturas que elas têm que ser modificadas porque a legislação exige. Segundo, por exemplo, a unidade correcional, ela tem que existir. Segunda coisa, que é importante, nós temos que abarcar o fato de ser uma universidade multicampo. Então, e nós estamos fazendo uma estrutura para Diamantina, pensando em Diamantina, e nos abandonando ou deixando de lado, ou não levando muito em consideração, como queiram, os campos fora de sede. Isso é um problema seríssimo, seríssimo. Tanto para a Teoflotone, quanto para a UNAI, quanto para a Janaúba. E isso traz um impacto negativo nesses campos. E outra coisa, o pior de tudo é que essas estruturas elas foram feitas sem ouvir a comunidade acadêmica e sem passar pelo Consul. Isso não pode acontecer de forma alguma. E nós temos que atuar isso, ligar o CIORG também, que é o setor que organiza as CDs e FGs ali dentro. Nós não podemos ter estrutura com uma CD, onde que o cara é o diretor dele mesmo, só tem o diretor no cargo, não tem ninguém abaixo dele. Nós não podemos ter uma situação desse tipo. Não, eu acho que é isso mesmo que o Paulo falou. Inclusive, nessa nova estruturação, inclusive o senhor reitor levantou isso no debate, de que eu faço parte da comissão, ele instituiu essa comissão, não foi de uma comissão do Conselho, foi da cabeça dele, me colocou como presidente, colocou mais 4 diretores na comissão e deu um prazo de 30 dias para que a gente analisasse todas as orgs que ele fez. Isso é impossível, né? Nós não íamos fazer um trabalho
sem dialogar antes com cada unidade organizacional, pedimos 6 meses. Ele falou que não ia dar os 6 meses e que ia dar 30 dias a partir de subcomissões que ele iria criar em cada unidade organizacional para discutir com essa comissão, e não fez até hoje, né, desde dezembro, que a gente está aguardando essa subcomissão. Acho que isso é importante de ser falado, porque como ele levantou isso no debate, né, eu até me senti um pouco coagido nessa situação, como se eu não tivesse feito o trabalho porque eu não quis. Na verdade, eu falei até no debate que eu não sou ditador, é uma comissão, né? Então, eu sou apenas o presidente, e o presidente conduz ali a comissão. Foi uma decisão colegiada de pedir esse tempo para estudar essas unidades organizacionais e aí sim levar elas para o Consul para que houvesse as deliberações. Tá. Mas, completando, é importante que vocês tenham ciência de que nós temos que modificar a universidade. A universidade não pode ficar na estrutura da FAFEID, da FAFEOD. Tá? Nós temos que adequar. A realidade hoje é outra. Mas só que essa adequação tem que ser com diálogo. Não pode ser de cima para baixo, e não é o reitor ou a reitoria que vai definir isso. Isso é a participação de toda a comunidade, tá? E que o Consul, que é o órgão máximo da universidade, que ele realmente delibere a respeito dessa situação. Próximo tema: funções fora das atribuições habituais. No seu possível mandato, qual será o critério adotado para indicação de servidores técnicos, administrativos e docentes para ocuparem funções fora das suas atribuições habituais, como, por exemplo, comissão temporária, fiscalização de contratos, grupos de trabalho, entre outras? Nós temos aí, nós não podemos julgar tudo no mesmo balaio, como se diz, né? Sendo bem sincero. O grupo de trabalho, o grupo de trabalho, ele sempre é relacionado a algum assunto, ele tem um foco, ele tem um objetivo. Se esse grupo de trabalho, por exemplo, for discutir o teletrabalho na universidade, certo? Nós temos que envolver servidores do administrativo, técnico de laboratório, de TI, de manutenção, ou seja, nós temos que envolver a categoria. Então, numa situação dessa, nós temos que envolver pessoas, independentemente da sua atribuição, porque, na verdade, a gente vai tratar de um assunto que vai envolver a categoria dos técnicos administrativos, dos técnicos da universidade. Então, portanto, aí é uma situação diferente. E aí nós temos... Não é a gente fazer uma portaria, mas pedir indicação de todos esses pequenos subgrupos que indiquem as pessoas para estar. E eu acho que aí faz parte do trabalho dos servidores participar desse GT para que, na verdade, chegue no consenso que essa resolução que saia, ela atenda realmente o grupo de servidores. Agora, o que não pode é você pegar um técnico um auxiliar, assistente de administração, e colocar ele para fiscalizar um projeto, ou ser fiscal de uma obra. Aí não tem jeito. Por quê? Ou ser fiscal de um serviço, de uma compra de um equipamento. Porque isso vai gerar consequências. Essa pessoa, esse servidor, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele porque ele não tem conhecimento para fazer. Eu nem falo de capacidade, porque não é capacidade. Capacidade, o cara pode chegar lá, fazer um curso e ser capacitado para tal. Mas ele não tem conhecimento. Quando ele não tem conhecimento para exercer essa função, ele pode cometer algum equívoco nessa. E a hora que ele comete o equívoco, ele é responsabilizado por isso. Então, você tem uma consequência grave. Tem que pensar muito quando a gente faz esse tipo de coisa. Que eu concordo com vocês que foram feitas várias indicações desse ao longo principalmente da última gestão. Então, essa é a nossa posição.
A gente tem que tentar o quê? É dar condições para que os servidores que estão naquela função, que o cara da PROAD, que ele exerça a função dele na PROAD, ou da PROPAN e etc. e tal. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, é fazendo um dimensionamento para que as pessoas consigam estar realmente, se ele está ocupando aquele cargo ali, ó, aquela função, ele exercer todas as atividades daquela função. E segundo, que é importante, é que as pessoas, na verdade, se sintam, né, aptas a exercer essa atividade que está sendo designada para ele. O que não pode é você extrapolar e gerar problemas futuros para a própria universidade. Esse é um ponto-chave para mim. Nesse ponto, eu acho que a gente precisa também fazer um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio na distribuição, né, dessas funções, dessas comissões, quando for o caso, né? Então, é preciso que o gestor, né, ele tenha ciência de quais são as atribuições daquelas comissões para que a gente possa fazer uma coisa focada, uma coisa objetiva e não, né, a gente tenha retrabalhos, né, e faça uma comissão que não leve a lugar nenhum. Eu acho que esse é um ponto primordial nessa questão. E outro é sistematizar as atividades. Se nós tivermos um sistema que funcione, sistema realmente que funcione, nós vamos diminuir o retrabalho das pessoas e nós vamos diminuir o trabalho manual. Aí o servidor vai conseguir exercer a função dele mesmo, sem ficar perdendo tempo com planilhas, mais planilhas e mais planilhas, que é o que acontece hoje em quase todos os setores da universidade. Então, nós precisamos, na verdade, informatizar, ter um sistema que funcione, que facilite. Nós temos aí o Renato na Copese, ele sabe o que eu estou falando, vários processos deles são manuais, tem que ficar passando de uma coisa para outra, isso aí é muito complicado. E nós temos condições, e nós estamos numa era da informatização, a era tecnológica. Obrigado, professor. O próximo tema é cargos de gestão. Qual a proposta da chapa para a indicação de servidores para os cargos de gestão? Existe alguma perspectiva de indicar gestores extra-quadro da UFVJM? A sua chapa tem conhecimento dos custos envolvidos nessas movimentações com a ajuda de custo e auxílio moradia para esses servidores? Brasil, essa pergunta caiu direitinho na nossa proposta. Primeiro, nós não temos vínculo com nenhum servidor ou docente da universidade. É diferente de nós falarmos que nós não temos apoio. Porque estão falando, vocês não têm apoio. Nós temos apoio, sim. Mas nós temos o apoio à proposta. Por quê? Nós não vamos colocar em um cargo uma pessoa só porque ele nos apoiou. Só porque ele é nosso amigo. Os cargos, as pessoas serão escolhidas por competência técnica, não por amizade ou por indicação, por apoio. A universidade tem servidores, quando eu falo servidor, eu estou falando de técnico e docente, capacitados para exercer todos os cargos da universidade. Nós não precisamos trazer pessoas de fora. E nós temos, sim, ideias de quais pessoas nós iríamos convidar para os cargos, só que essas pessoas não sabem. E entre elas tem docente, tem técnico, tem homem, tem mulher. Nós não fazemos distinção, são servidores. Isso que é o importante. Nós não temos que usar aqui nenhum tipo de situação para amenizar isso ou aquilo. Vai ser por competência. E nós temos pessoas capacitadas, competentes dentro da universidade, em todos os seus 4 campos, para exercer as funções aqui dentro. Esse é um ponto que, quando o Paulo me convidou, eu fiz essa pergunta para ele, porque eu, que sou do campus fora de sede, senti muito na pele
o problema de você colocar pessoas que não são tão capacitadas, né, em alguns cargos de gestões passadas, por conveniência e amizade, e acaba que a gente está muito distante, a gente não consegue resolver como as pessoas que estão aqui na sede, que conseguem mais próximo ir lá e tentar resolver. Então, isso é um ponto que a gente precisa avançar dentro da universidade, né? Esse loteamento de cargos antes ou durante as campanhas, eles precisam acabar, pessoal. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que estar lá por competência. Inclusive, nas reuniões que nós tivemos com vários setores, eles perguntaram isso. E a gente falou, alguns setores vão ser escolhidos por vocês. Vocês vão escolher, às vezes dentro da equipe, ou uma pessoa que vocês enxergam, que já passou por ali, ou que vocês enxergam que tem esse perfil de liderança para aquele setor. Então, isso é um ponto que a gente está muito tranquilo nessa caminhada, né? E a gente tem algumas ideias e essas pessoas elas não sabem ainda, mas no momento certo elas serão convidadas. E só para encerrar, eu acho importante o seguinte: a pior coisa para um servidor é ter 3, 4, 5 chefes da mesma gestão. Você imagina como é que ele realiza a atividade dele, o trabalho dele? Ele começa com uma diretriz, aí passa um pouquinho, vai para outra e assim sucessivamente. E o que aconteceu na universidade, isso não é agora, não é só da última gestão, não. Não foi só dessa gestão atual, quer dizer, não. Das anteriores também. Principalmente das duas últimas aí. A pessoa saía daqui, vinha para cá, vinha para cá. Só mudava de lugar. Então, nós queremos na Prograde um cara que entenda de graduação. Na ProEx, um cara que entenda de extensão. E assim sucessivamente. É isso que nós queremos. Não só que entenda, que faça e que tenha uma coisa importante, proatividade. Porque se ele não tiver, também não resolve. Tá? Ele não resolve se ele não for proativo. Então, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ser um bom gestor, porque às vezes o cara pesquisa. O cara pode ser o melhor pesquisador da universidade. Isso não quer dizer que ele vai ser o melhor gestor para pesquisa. Mas ele tem que conhecer de pesquisa, de pós-graduação. Eu não tenho como colocar um cara que nunca fez pesquisa e não é da pós-graduação lá numa corredoria de pesquisa e pós-graduação. Não tem como. Independente se for, reitero, se for docente ou técnico. Porque nós temos pró-reitorias que devem ser geridas por técnicos. Que nós não temos professores com conhecimento para tal. Vou dar um exemplo, a Propan. Que, na verdade, não é a pró-reitoria de... O nome está até errado, né? Propon, pró-reitoria de planejamento. Ela, na verdade, é uma pró-reitoria de orçamento. Não existe planejamento na universidade. Esse é um ponto da nossa chapa. Trabalhar com planejamento. Excelência com integração e planejamento. Obrigado, professor. Agora o tema é Estatuto da UFVJM. A sua chapa possui propostas de alteração no Estatuto ou regimento interno da UFVJM? Quais seriam? Brasil, Luiz Ricardo, Renato e a todos os técnicos. Não é quais seriam, não. Nós temos que pegar o Estatuto do primeiro ao último artigo. O regimento interno do primeiro ao último. Nós temos que reavaliar todo o Estatuto da Universidade e, posteriormente, o regimento. Por quê? Primeiro, eles não conversam entre si. Segundo, que ele já não atende mais à universidade hoje. Ele atendeu em 2014. Acabou. A realidade hoje é outra. Inclusive, ele fere legislação vigente em alguns pontos. Então, nós temos aqui, não é adequar, não, é refazer, é reformular, é inovar no nosso regimento, no nosso estatuto e, mais ainda, em todas as resoluções hierarquicamente inferiores. Por exemplo, resolução de concurso para docente. Você tem tanto penduricalho nela que ela é feita para que haja judicialização. É raro um concurso aqui na universidade que não vá para recurso. E muitos deles não só interno, externamente.
Nós temos várias vagas paradas na universidade por causa da nossa resolução. Porque a pessoa quer colocar tanta coisa nela que ele acaba amarrando demais e aí dá brecha para qualquer pessoa entrar com recurso. Então, nós temos que rever, reformular, modernizar toda a estrutura nossa regimental. Toda. E nós não precisamos reventar a roda, não. Nós temos universidades muito mais avançadas que a nossa, nós estamos caminhando, nós somos uma universidade nova, a gente não tem que fazer tudo novo, não, começar do zero. Nós temos que pegar experiências de universidades boas, trazer para cá e adequar a nossa realidade. Isso que eu falo de reinventar a roda. Nós não precisamos reinventar, mas nós temos que fazer uma reestruturação geral e uma modernização em todos esses, tá? Além do Estatuto e do Regimento. E eu vou além nesse ponto. Nós precisamos criar Estatuto e Regimento que deixe a universidade mais democrática, que os conselhos, né, que os órgãos colegiados, eles tenham mais autonomia. Eu não consigo entender como que num conselho ou num órgão colegiado tem cadeiras cativas da própria gestão, como pró-reitores dentro do Consul. Essas pessoas, elas devem ser apenas consultadas quando for o momento certo. Tem uma dúvida numa resolução, ou é um assunto no CONCEP relacionado a um discente, que vem alguém da Prograde, né, para sanar essa dúvida, enfim. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa avançar dentro da universidade também, né, e caso, né, a gente seja eleito, a gente vai fazer isso para tornar, né, as decisões elas mais democráticas possíveis, sem a mão da reitoria ali em decisões que acontecem na universidade. Brasil, vou te dar um exemplo. O estatuto hoje nosso, ele exige, está no estatuto, se você for doar um micro-ondas para a universidade, ele tem que ser aprovado pelo Consul. Cara, isso é um absurdo. Nós tivemos um exemplo de uma pessoa que fez a doação de uma biblioteca. O cara era professor, ele faleceu e falou o seguinte: eu vou deixar, ele deixou para a família, eu quero doar para o UFJM. Aí a família entrou em contato, tem uma doação aqui da biblioteca inteira do professor tal, é um professor conhecido, muito importante para determinada área, para aquela área. Aí, quando chegou aqui, qual que é o processo de doação? Vocês podem vir aqui buscar os livros? Aí, quando entregaram, falaram para ele qual o processo que ia ter, ele desistiu. A universidade perdeu uma biblioteca. Esses livros foram doados para outra instituição. Então, nós temos que parar para pensar nessas coisas. É claro, vai doar um terreno, vai doar um edifício, um prédio, aí é diferente. Mas nós temos que colocar limites nessas coisas, tá vendo? Então, isso não pode acontecer. Isso aí eu gosto de dar um exemplo simples, mas que é muito importante. A gente quer amarrar tantas coisas que, se você tem barata no cantinho do prédio, o cara não está preocupado em matar a barata, não. Certo? Ele não pensa nas consequências. Ele não conseguiu matar, ele põe fogo no prédio para matar a barata. Não tem jeito. Agora vamos para a última pergunta. Lista tríplice. Opa. Qual o posicionamento da chapa em relação à escolha de gestores por meio de lista tríplice? No caso específico desta eleição, caso o senhor não seja o primeiro indicado na lista, o senhor abriria a mão de uma possível indicação por parte do governo federal? Brasil, eu já respondi isso, nós já respondemos isso no debate, foi em Unai. E foi essa mesma pergunta. Mas eu faço questão de responder para todos os técnicos. Primeiro, a lista tríplice, existe uma legislação por trás. A legislação é clara, né? Ela é de 59, tem o decreto lá de 96, tudo bem, é a legislação, nós temos que seguir. O servidor público, ele cumpre a legislação, né? O que a lei, ele faz o que a lei determina. Então, nós temos que cumprir o que está lá, que é o quê? O próprio STF, no ano passado, se posicionou a respeito. Você tem que ter uma lista tríplice e o presidente pode escolher qualquer uma deles. Isso é um ponto. Isso é a legislação. O que nós pensamos a respeito? Primeiro,
que o Consul mantenha o resultado da consulta. Que não faça o que fez na última eleição. Que o Consul não altere, não é só o primeiro, não. Nenhum. É seguir, apesar de ter sido aprovado lá na resolução, no edital que está aqui na nossa mão, que o Consul, a consulta era só informal, que o Consul não tem que seguir, mas eu acho que o Consul tem sim que seguir. O Consul tem que seguir o que a comunidade pensou. E nós, como concorrentes hoje, como chapa, nós vamos respeitar o resultado da consulta. Se nós não formos o primeiro da lista, nós não queremos, nós queremos que o primeiro da consulta seja o primeiro do Consul, o segundo seja o segundo e assim sucessivamente. E se a gente for o primeiro também, nós não queremos modificação, nós não queremos jogatinas, como foi feito na última eleição, reunião 2h da manhã, para se alterar a lista. E aí hoje as pessoas ficam tratando de coitadinho, que o governo não escolheu. Eu não estou entrando nem no mérito da escolha do presidente, porque está claro, o STF já colocou isso. Ele pode escolher qualquer um da lista. Agora, na última eleição, o Consul mudou a lista. O Consul é responsável pela situação que nós estamos. Ainda bem que eu não estava no Consul. Mas o Consul é responsável, sim, por esse cenário de 4 anos que nós temos. A partir do momento que ele mudou a lista. E agora, o fato do governo escolher, eu acredito que o governo vai escolher o que for primeiro da lista. Isso, o próprio presidente colocou isso desde quando ele ganhou a eleição, na toda a sua campanha, e depois ele falou assim, eu vou escolher o primeiro que dá lista. E espero que isso ocorra. Agora, se todos os candidatos abrissem mão, Brasil, se todos os 4 candidatos assinassem um documento em que os 4 respeitassem que o primeiro da consulta seria o primeiro do Consul e ele escolhesse mais 2 nomes, a gente assinaria também. Inclusive, isso foi levantado no primeiro debate do Unai, não na frente das câmeras, né, mas depois que acabou o debate, a gente falou, só, se todos assinarem, sim, mas se uma das chapas não assinar, fica complicado, né, porque a gente sabe que pode acontecer o que aconteceu no passado dentro do Conselho. Então, se fosse um acordo de todos, eu acho que... E era o melhor para a universidade, Brasil. Eu acho que a gente não pode passar de novo pelo que aconteceu na eleição passada. A gente precisa mudar essa página. Ela é uma página que está manchada na história da UFJM, está manchada, mas a gente precisa superar isso. E eu acho que seria um acordo, né, um acordo de cavalheiros com todos, para que a gente pudesse tirar o nome e deixar somente quem ganhou na consulta. E o Consul tomasse, na verdade, para ele, essa responsabilidade, e que nós, dentro de cada uma das nossas representações, eu no ICT, o Leandro no ICA, vocês com os técnicos administrativos, exigissem isso lá, que todo mundo votasse no primeiro da lista. Porque é ele que foi independente de que se gosta, se não gosta. Se a comunidade diz que aquele cara é o primeiro, todos votassem naquele primeiro, independente da categoria. Que acho que isso também tem que ficar claro. Porque a comunidade acadêmica escolheu. Se a comunidade escolheu a chapa A, B, C ou D como primeiro, ele deve ser respeitado isso da comunidade. Eu acho que isso equivale, isso que deve ser tratado no Consul. Mais uma vez, gostaria de agradecer, né, o tempo despendido pelos senhores aqui. E agora vocês vão ter 10 minutinhos para as falas finais, para a gente finalizar essa sabatina. Vamos lá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Agradecer o sindicato, agradecer os técnicos administrativos. Nossa campanha, né, está sendo uma campanha limpa, uma campanha aí pautada em propostas, que a gente possa discutir o futuro da nossa universidade e, independente de quem vença, né, essa caminhada, que a gente possa se unir, né, que as chapas possam se unir para que a gente possa avançar e colocar a UFJM no patamar que ela merece.
Então, fica aqui o meu agradecimento. Convido vocês a ler nossas propostas, né? Nossas propostas estão lá no site da comissão. Nós temos o site também, nosso site, www.renovafpjm.com, e também o nosso Instagram, @renovafpjm, e lá nós estamos colocando, né, todo esse processo, toda essa caminhada, e que a gente possa se unir para um futuro melhor da nossa universidade. Então, faço as palavras do Leandro as minhas, mas eu gostaria de fechar com alguns pontos importantes aqui. A chapa 2, nós fizemos um levantamento das necessidades da universidade. Foi um estudo muito longo e aprofundado das demandas. Nós entendemos os desafios que a universidade está passando e as oportunidades que nós temos. E nós apresentamos propostas com objetivos bem específicos. Tá? Apresentamos propostas realistas, factíveis, que podem ser implementadas com objetivos definidos e estratégias para atingir esses objetivos. Nós não estamos falando de fake aqui, que nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Tudo que nós colocamos lá, a gente define prazos e indicadores, porque nós temos conhecimento daquilo que a gente está fazendo. A gente pretende incentivar a pesquisa, a extensão, porque elas são fundamentais para a produção de conhecimento da universidade e para a promoção do desenvolvimento regional. Tá? Esse é um ponto. Segundo, valorizar o ensino, aprimorar a qualidade de formação que nós oferecemos, são prioridades nossas. Nós temos que investir em infraestrutura, inovação, e nós temos que fazer uma coisa que é muito importante. Nós temos que trabalhar mesmo com o executivo, legislativo, para que a gente consiga fazer a universidade nossa uma universidade de verdade. Fazer uma universidade que cumpra a sua missão. Nós precisamos disso. Nós precisamos que a universidade atue preocupada com a sua área de atuação, de abrangência, nas regiões de Diamantina, Teófilo Otoni, Unai, Janaúba e circunvizinhos. Nós não podemos e nós não vamos conseguir fazer isso somente com recursos do governo federal. Nós precisamos fazer convênios, parcerias com o governo do estado, com as prefeituras das regiões de atuação, com os empresários das cidades e das empresas da região. Nós precisamos envolver. Olha só, vocês já pensaram quanto, vou falar de Diamantina aqui, como nós tivemos aquela greve de 4 meses, a cidade parou. Vários locais fecharam. Então, nós temos que mostrar para a sociedade, para a comunidade que nós vivemos, isso deve ter acontecido em Teófilo Otoni, mas aqui em Diamantina foi muito significativo. Por quê? Nós somos uma quantitativo de pessoas dentro da cidade muito grande. Então, a comunidade, a sociedade, tem que dar valor para a universidade. Nós temos que trabalhar junto com eles. Eles precisam. Então, tem que ter interação, tem que ter comunicação. E nós precisamos fazer isso. Coisas que nenhum dos últimos gestores da universidade fizeram. Acho que nenhum dos gestores da universidade fez esse trabalho. Bem feito. De mostrar para a universidade. Tá? Em outras universidades que eu fui visitar agora em janeiro, quem faz limpeza do campus não é servidor terceirizado do campus da universidade, não. É a prefeitura que vem fazer. É um convênio que existe, porque a universidade exerce atividades junto à comunidade, como, por exemplo, nos postos de saúde, nas casas de saúde, e a prefeitura tem esse como retribuição. Então, são um exemplo simples, mas são coisas básicas. Nós precisamos envolver a comunidade aqui. Eu falei isso na entrevista sexta-feira com a TV Vale. Nós precisamos envolver os empresários de Diamantina, de Unai, de Teófilo Otoni e de Janaúba. Porque só com o envolvimento nós vamos conseguir que a universidade exerça seu papel
seu papel para o desenvolvimento regional. Senão, nós vamos continuar sendo uma bolha, onde a universidade ela é vista de uma forma equivocada pela sociedade. Ela é vista dessa forma. Nós, servidores públicos da universidade, somos vistos dessa forma, pelas pessoas da sociedade. Então, nós precisamos trabalhar com isso. Nós precisamos garantir que mostrar para a sociedade que aqui na universidade tem coisas boas. Nós fazemos muita coisa boa, muita coisa legal, mas nós não conseguimos mostrar isso. Nem isso nós conseguimos fazer. A nossa comunicação ela é falha. Não estou fazendo crítica à DICOM, estou falando da nossa comunicação como um todo. Ela é falha. Nós não conseguimos mostrar para a sociedade o que realmente a comunidade pode fazer. Certo? Mas, para isso, nós precisamos de apoio, nós precisamos trabalhar em conjunto, interação, sociedade e universidade. A universidade não existe sem a sociedade, e a sociedade precisa da universidade. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Tá? Eu agradeço a oportunidade aos técnicos aí, né? Aos técnicos da universidade. A única ressalva que eu faço, eu não poderia deixar de fazer isso, eu sou muito sincero, eu acho que nós não podemos, a gente tem que ser, como vocês estão sendo aqui no debate, aqui nessa sabatina, vocês estão sendo isentos. Eu acho que durante todo o processo, vocês que estão à frente deveriam ser isentos também. Então, a isenção é importante dentro do processo eleitoral, tanto de todas as categorias, do DCE, dos estudantes, como dos técnicos, quanto dos professores. E a isenção é muito importante. É claro que cada um de vocês que estão aí, vocês têm suas escolhas pessoais. Mas enquanto vocês estão num sindicato, enquanto vocês estão representando a categoria, vocês têm que trabalhar com essa representação. E isso é que deixou insatisfeito a Chapa 2 pelo que aconteceu em Teoflotone. Tá? Principalmente. Então, eu não poderia deixar de registrar isso aqui também, que seria, eu sou muito sincero, e cada um de vocês pode ter o tratamento individual com relação à chapa A, B, C ou D, 1, 2, 3 ou 4. Mas vocês não podem se posicionar como sindicato, como categoria, como foi feito em Teoflotone. Esse é o meu desabafo, é o único senão que eu coloco nisso aí. Eu acho que vocês têm individualmente o voto de vocês. Como categoria, vocês têm que esperar todo mundo falar, dar oportunidade, como vocês estão dando agora, para depois se posicionar como categoria. Infelizmente, isso não ocorreu, e foi um pesar. Mas a gente entende, acho que vocês também servem para pensar para as próximas eleições, para que seja uma coisa justa, sem vício, né? É só o meu senão aí para vocês, mas com respeito a todos vocês. Ok? Acho que eu estou falando isso com sinceridade, não é para atacar ninguém, é aberto, sincero, de coração aberto. Tá bom? Aí eu agradeço a todos vocês, é muito importante esse tipo de discussão, as perguntas vieram da categoria e a gente respondeu. Eu acho que na próxima, sugestão para a próxima, que vocês for fazer para o próximo ano, é que vocês tivessem direito a retrucar a nossa resposta. Que eu acho que isso é importante também, porque eu acho, talvez, você dá 5 minutos, que vocês deem 3 e falam assim, se vocês tivessem uma para questionar a nossa resposta e uma para a gente até 1 minuto, dos 5 você transformar em 3 em 1, de modo que vocês tivessem a oportunidade de questionar e a gente pudesse ter essa... É só uma sugestão, tá bom? Mas eu agradeço, foi muito importante essa... Professor, a gente que agradece, mais uma vez, o tempo despendido. Eu queria ressaltar que a gente, como comissão formada dentro de uma assembleia, né, a gente tem membros sindicalizados, membros que não são sindicalizados, mas a gente tentou manter sempre a neutralidade, essa neutralidade mesmo. Talvez essa resposta, talvez as pessoas tinham que ser completamente neutros mesmo, para não a emoção não ser tendenciosa, né, professor? Então, mas a sua sugestão é válida e a gente vai levar para o nosso grupo. Agradeço mais uma vez, foi muito proveitosa a nossa
sabatina. Obrigado. Nós é que agradecemos, tá? Estamos à disposição. Boa tarde, Boa tarde a boa todos. semana. Boa tarde. Boa tarde.